Olá a todos, aqui é o professor Juliano. Vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Essa aqui é a aula número 7. Na verdade, essa aula 7 ela pode ser pulada, tá? Essa aqui é uma aula só para quem tiver mais interesse em entender como que funciona, como entender mais a fundo a parte de séries de potências, que é da aula 6, tá? Então, nessa aula eu vou falar principalmente sobre sequências de séries de funções e como convergem esses objetos. Então, eu vou falar de convergência pontual e convergência uniforme, fazer alguns exemplos, falar os principais resultados sobre diferenciabilidade, integrabilidade e, por fim, o critério M de Weierstrass, que é utilizado em séries de funções. Bom, aqui alguns exemplos de sequências de funções. Então, é bem parecido com sequência numérica, a diferença é que em vez de cada número associado a um número natural, você vai ter uma função associada a um número natural. Então, por exemplo, a primeira eu estou pegando fn de x como sendo seno de nx, a outra é fn de x como x elevado a n, e essa outra aqui eu estou pegando como a fn de x como uma soma parcial, né, ou seja, de 1 até n, do Ln de x sobre k. Veja que essa última é um exemplo de uma série de funções, porque você está pegando uma série, só que no lugar de cada número que está somando lá, você está somando funções, né? Então é bem análogo. Note que nesse caso aqui, por exemplo, nessa primeira aqui, no caso da f de x igual a x elevado a n, tá? Se você começar a fazer gráfico, você vai ter assim que a f1 vai ser uma reta aqui, ó. Tá? Mas que é f1. A f2 vai ser x ao quadrado, então vai ser uma coisa assim. Essa aqui é f2. A f3 vai ser x ao cubo, então vai ser uma coisa assim. Tá? E assim por diante. Então, cada n vai estar associado a uma função, né? Parecido com o que nós tínhamos no caso da série numérica, só que agora é função. Bom, a definição de convergência, no caso que a gente fala que uma sequência, uma função, uma sequência de funções fn converge para f, se para cada x você tiver o limite da fn de x dá a f de x. Tá? Então, para cada x você calcula o limite, tá? Esse tipo de convergência também é chamado de convergência pontual, tá? Tá, agora alguns exemplos, tá? Então, o primeiro exemplo que eu vou passar é esse daqui. Você tem essa função fn definida desse jeito. Então, para cada n você vai ter uma função. Veja que ela parece complicada, mas na verdade, como a variável aqui é x, veja que a variável x aparece aqui só, né? E é de grau 1. Então, ou seja, isso aqui é uma reta, isso aqui também é uma reta, né? Veja que a inclinação aqui é positiva, a inclinação é negativa. E o que está mudando, tem que tomar cuidado que também está mudando a parte do onde está valendo cada coisa, né? Então, se você for fazer um gráfico disso aqui, você vai ver que vai ficar um negócio assim, ó. Vou considerar de 0 a 1 só, tá? Então, no caso, quando o n for 1, veja que se eu coloco um n igual a 1, eu vou tirar aqui o x, ele vai valer essa função até meio, e de meio até 1, ela vai valer essa outra função. Então, ela vai fazer um negócio assim, ela vai subir, que é uma reta, tá? E depois vai descer. Tá? Então, essa é f de 1. Aí, quando se muda o n muda para o nf igual a 2, o que vai mudar aqui também, tá vendo? Então, o que vai acontecer? Vai ficando uma coisa cada vez mais assim, tipo, o 1 tá aqui, agora ela vai ficar assim, ó, para f igual a 2, você vai estar com meio aqui, e aqui 1/4. Então, a função vai estar assim, ó. E aqui é 0. Bem, então veja que é isso que está mudando. E qual que é a altura? No caso aqui, quando eu pego aqui f igual a meio, no primeiro caso, né? Então veja que quando se joga o x igual a 1 sobre 2n, 1 sobre 2n aqui que eu jogo aqui, vai cortar o 2, vai cortar o n, vai sobrar só n. Então quer dizer que aqui é n. Então quer dizer que essa altura aqui é 1. No caso da f2, que é essa daqui, a altura aqui vai ser 2 aqui, ó. Tá? Então o que está acontecendo? A fn vai ficar um negócio assim, ó. A fn é uma coisa desse jeito. Aqui é 1 sobre n. Aqui é 1. Aqui é 1 sobre 2n. E a altura aqui é n. Tá vendo? Então, o que está acontecendo? Quando você toma o limite dessa função, dessa fn de x aí, para cada x, você vai ter que isso aqui vai dar 0. Tá? E isso que vale para cada x. Por quê? Porque se eu pego um x qualquer, suponho que eu peguei um x aqui, ó, pego esse x0 aqui,
vai existir um n a partir do qual ele vai passar, porque esse termo daqui está se aproximando cada vez mais próximo do zero, que é o caso daqui, ó, tá vendo? Ele está se aproximando do zero. Então, a hora que eu pegar um elemento, aqui 1 sobre 2n, né? A hora que eu pegar um elemento qualquer x0 aqui, esse 1 sobre n vai passar. Então, portanto, quer dizer que ele vai estar no zero, tá? Então, ou seja, vai existir a partir de um n, todas as fn's vão ser zero, tá? Ou seja, a partir de um n0, aquele x0 que eu peguei, né? Tudo bem? Então, portanto, o limite dessas fn's dá zero. Agora, note, veja que quando você diminui, quando você vai aumentando o valor do n, a base do triângulo vai diminuindo, mas a altura vai aumentando. Aí, se você for calcular a área desse triângulo aqui vai ser base vezes altura dividido por 2. A base é 1, a altura é 1, divide por 2 dá meio. A área desse triângulo aqui vai ser a base vezes a altura dividido por 2. A base vai ser 1 meio e a altura vai ser 2. Então, multiplicado dá 1, dividido por meio, dividido por 2 dá meio. Então, veja que a área 1 aqui é meio, a área 2 aqui é meio, e isso vai valer para todo n. A área n aqui, né, é meio. Então, você está falando que, na verdade, as integrais das fn's lá, quando eu pego a integral de 0 a 1, né, no caso, essas integrais estão todas dando meio. Isso vale para todo n. Então, você vai ter que o limite dessas integrais, de 0 a 1, da fn de x é igual a meio, porque ela é constante igual a meio. Tudo bem? Mas note que quando eu pego o limite da função, veja que a função para onde ela converge, que é o limite das fn's, essa função aqui ela é constante igual a zero. Então você vai ter que o limite das fn's é a f. E ela é constante igual a zero. E a integral dela, então, portanto, vai ser igual a zero. 0 a 1, né? A integral é zero. Então você vai ter, note que o limite da integral 0 de 1 das fn's de x, quando n vai para o infinito, né? É diferente da integral do limite das fn's. Ok? Então, isso acontece porque essa função ela converge pontualmente, tá? O que vem para resolver esse tipo de problema, tipo de você não poder nem permutar o limite dentro da integral, é o que a gente chama de convergência uniforme. Então, a definição de convergência uniforme você tem fn, uma sequência de funções. A gente fala que fn converge uniformemente para f se para todo epsilon existir um natural n0. Aí é que vem o pulo do gato. Ou seja, existe um n0 e esse n0 depende só do epsilon, tá? Ele não depende do x que se escolhe. Então, vai existir um n0 que depende só do epsilon, tal que para todo x vale essa propriedade. O que você está falando? Você está falando assim, a gente tem uma função aqui que é o limite das fn's, tá? E as fn's são todas aqui em volta, aqui, tá? Aqui são as fn's. Você está falando assim que dado um epsilon que eu tome em torno da fn, então o epsilon está aqui, ó. Então, dado esse epsilon, existe um n0 a partir do qual existe um n0 tal que se você tiver n maior que n0, todas as funções estão dentro dessa faixa aqui, ó. Ou seja, próximo da f. Tá? E isso independe do x que você pegar. Então imagina que eu estou considerando aqui esse domínio aqui é o domínio B, tá? Essa região aqui. Ou seja, para todo x que você pegar, sempre vai estar próximo. Então, quando essa escolha que você fez, ou seja, se você conseguir mostrar que essa escolha do n0, ou seja, o fato de existir um n0, não depende do x, então você consegue provar que a convergência é uniforme, tá? A convergência uniforme está falando que todo mundo está se aproximando junto da função, não tem nenhum pedaço da função que está se aproximando depois. Tudo bem? Aqui é um exemplo, então, pega essa função aqui. Essa função é a função f de n igual a x elevado a n. Estudar a convergência nos intervalos de menos meio a meio e de menos 1 a 1. Tá? Aqui fechado, aqui aberto. Se você olhar o gráfico dessa função, fica um negócio assim, né? A f de 1 fica assim, suponho que esteja 1 aqui menos 1. Aqui é f de 1. A f de 2 é x ao quadrado, então vai ficar um negócio assim.
A f de 3 é x ao cubo, então vai fazer um negócio assim. A f de 4 é x à quarta, vai fazer um negócio assim, ela vai deitar mais aqui, ó. Tá, aqui é altura 1, né? Então, o que você está falando? Conforme o x vai aumentando, veja que se o x pertence tanto nesse intervalo quanto nesse, tá? Eu vou colocar já de menos 1 até 1. X elevado a n vai para zero. Então, portanto, o que você está falando? Você está falando assim que... porque o x é um número menor que 1, então todo número que se pegar, em algum momento ele vai para zero. Então, portanto, o limite dessa função, das fn's aí, é igual a zero. Agora basta ver, tem que ver se esse limite, ou seja, essa convergência é uniforme ou pontual. Tá? Então, vamos analisar no caso, nesse primeiro caso aqui. No caso, quando você tem o caso de menos meio até meio, então esse primeiro caso aqui, se o x pertence nesse intervalo, você vai ter que módulo de x é menor ou igual a meio. Tá? Mas aí se você leva a potência n, você vai tirar que módulo de x elevado a n fica menor que meio elevado a n. Então veja que isso aqui vai para zero. Então, ou seja, esse termo vai para zero, fica tão próximo quanto você queira. Então assim, dado o epsilon maior do que zero, existe um n0. Quem que é o n0? O n0 é o n0 que satisfaz essa propriedade, ou seja, que meio elevado a n0 seja menor do que epsilon. Tá? Porque eu quero que isso aqui seja tão pequeno quanto eu quero. Então existe um n0 que satisfaz isso daqui, tá? Então existe n0 tal que se n maior que n0 implica que o módulo do xn, no caso aí, né, fica menor ou igual a meio elevado a n, que a gente já sabia, que por sua vez é menor ou igual, né? Que por sua vez é menor que meio elevado a n0. E como a gente escolheu o n0 a partir daquela equação do epsilon, isso aqui fica menor do que epsilon. Então, dado o epsilon maior do que zero, eu consigo escolher um n0 que satisfaça essa propriedade aqui. Tá? E aí, portanto, você vai tirar que essa expressão fica menor do que epsilon. Veja que, para eu chegar nessa expressão, eu não precisei usar o x. O n0, para eu encontrar o n0, não depende do x, só depende dessa propriedade aqui que eu escrevi. Então, portanto, implica que a Fn converge uniformemente para F. No intervalo menos meio e meio. Tá bem? Então, portanto, a convergência é uniforme. Porque não depende da escolha do x. Tá, agora vamos olhar no intervalo menos 1 a 1. Então, se x pertence ao intervalo menos 1 a 1, para todo n maior ou igual a 1, existe x nesse intervalo, ao que você vai ter x elevado a n maior que algum número, por exemplo, 1/4. Tá? Poderia ser meio ou 1/3. Isso por quê? Isso vale porque se você calcular o limite de x elevado a n quando o x tende a 1, veja que eu estou pegando o x agora, não o n. Quando o x tende a 1 por valores por baixo do 1, você vai ver que esse limite aqui vai dar 1. Então quer dizer que para todo n, isso aqui vai se aproximar do 1. Então, ou seja, para todo n que eu escolher, sempre vai existir um x tal que isso aqui vai ficar maior que 1/4. Tá bem? Bom, agora então, portanto, a convergência não vai ser uniforme. Por que a convergência não vai ser uniforme? Então isso implica que não existe n0 natural, né? Tal que para todo x que você pegar nesse intervalo de menos 1 a 1, se o n for maior que n0, implica que o x elevado a n está entre menos 1/4 e 1/4. Tá? Porque para todo x que você escolher, sempre vai ter alguém que vai ser maior que 1/4. Então, desse jeito, você mostrou que existe um epsilon
que para aquele epsilon não tem nenhum n0 que você consegue encontrar. Então, portanto, a convergência, nesse caso, ela não é uniforme. Então, a convergência, né, não é uniforme nesse intervalo. Menos 1 a 1. Tudo bem? Então, a convergência ela fica uniforme no intervalo de menos meio a meio, mas de menos 1 a 1, ela não converge uniformemente. Aqui eu vou deixar um exercício, esse exercício é bem interessante. Veja que a sequência de funções, ela é fn de x igual a n seno de x sobre n. Então, se você for querer calcular o limite dessa função, ou seja, o limite das fn's para cada x, né? Ou seja, para calcular o limite pontual, você vai ter uma coisa assim, né? Tipo, quando n vai para o infinito, isso vai ser o limite de n seno de x sobre n, quando n vai para o infinito. Veja que o x é um número fixo qualquer, tá? Aí, como o x é um número fixo qualquer, eu vou fazer assim, ó, vou multiplicar por x aqui em cima e dividir por x embaixo. Tá? Isso daqui vai ser escrito assim, então eu posso escrever isso aqui desse jeito. Fica limite do seno de x sobre n dividido. Agora, esse n sobre x eu vou reescrever como sendo x sobre n. Ó. E vou deixar esse x multiplicando aqui em cima. Veja que se eu resolver essa fração, vai ficar um n multiplicando em cima e o x embaixo, como está aqui. Né? Então veja que quando o n está indo para o infinito, o que está aqui dentro está indo para zero. Né? X sobre n está indo para zero, porque o x é o número fixo que você está escolhendo. Então, portanto, isso aqui vai para 1. Então, na verdade, isso aqui está indo para x. Então, ou seja, o limite da fn de x é igual a f de x e é igual a x. Tá bem? Então, esse é o limite da função. Agora tem que saber se a convergência é uniforme ou não. Se você olhar o gráfico fica assim, a função f de x está aqui, e essas funções que envolvem seno, elas ficam uma coisa assim, ó. Elas vêm assim e caem. Essa é f1, depois essa aqui é f2, a outra é f3. Então, ela vai se aproximando da reta f de x igual a x. Tá? Então, fica como exercício pensar o que acontece se pegar no intervalo fechado, limitado, e o que acontece se pegar em todos os reais. Uma dica que eu dou para vocês é vocês estudarem o que acontece com essa diferença aqui. Se você sabe que ela está convergindo para x, o que acontece com essa expressão aqui? N seno de x sobre n. Tá? Olha para essa expressão e tenta estudar o que está acontecendo com essa diferença. Tá, aqui são alguns teoremas, então alguns resultados, né? O primeiro teorema fala assim, que se a Fn converge uniformemente para F, e se cada Fn for contínuo em x0, então a F também vai ter que ser contínua em x0. Tá? Então, ou seja, pela demonstração, né? Queremos provar que para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que se você tiver x menos x0 menor do que delta, você quer provar que isso vai implicar que a f de x menos a f de x0 é menor do que epsilon. Tá? Então é isso que a gente quer provar. Então o que a gente vai ter que usar? A gente vai ter que usar principalmente a parte da convergência uniforme e a continuidade das FNs. Tá? Então, como a Fn ela converge de maneira uniforme para F, isso vai implicar que dado o epsilon maior do que zero, existe um natural, existe, vou chamar de P, tá? Tal que para todo x no domínio da função, das funções das Fn's aí e tal, você vai ter que a Fp de x menos a f de x fica menor que epsilon sobre 3. Tá? Veja que o fato dela convergir uniformemente, eu estou falando assim, que dado um epsilon, existe um n0, né, a partir do qual, para todo n maior que n0, vale que essa diferença fica tão pequena quanto você queira. Então esse p é um número que é maior que um n0 que existe aí, tá? Então eu sei que existe um p, tal que essa expressão é verdadeira. E esse epsilon sobre 3 eu estou colocando porque vai aparecer 3 vezes, então a hora que somar vai dar epsilon, tá?
Veja que se eu dividir por 3 o epsilon, continua sendo um número qualquer, tão pequeno quanto você queira. Tá? Então, ou seja, isso aqui é verdade, tá? Aqui eu vou chamar de 1, tá? Por outro lado, isso aqui vale para todo x nesse intervalo, todo x nos domínios aí, né, tá? Então, como vale para todo x, inclusive vale para o x0. Então, isso implica que a f de p x0 menos a f de x0 também fica menor que epsilon sobre 3. Tá? Aqui eu vou chamar de 2. Tá, agora a gente vai usar o fato que a função é contínua, né? Então, como para cada função, cada fn, elas são contínuas, então a fp também é contínua. Então, como fp é contínuo em x0, tá? Então, isso implica que existe delta. Veja que o epsilon já está fixo, tá? Eu já escolhi um epsilon lá no começo, tá? Então, dado um epsilon, vai valer essas coisas. Então, dado aquele epsilon, eu sei que existe um delta. Então, existe um delta maior do que 0, tal que para todo x pertence então, aos domínios aí, né? Você vai ter que x menos x0 menor do que delta implica f de p do x menos a f do p de x0 menor que epsilon sobre 3 também. Isso que eu estou usando a continuidade das FPs. Todas as FN são contidas, inclusive para o P, né? Tá? Agora, então, esse aqui eu vou chamar de 3, tá? Tudo bem? Então, agora é só a gente juntar essas três coisas aí, tá? Note que quando eu escrever a f de x menos a f de x0, que é o que eu tinha lá no começo, eu vou, para usar cada pedaço desses daqui, 1, 2 ou 3, eu vou somar e diminuir para depois separar pela desigualdade triangular, tá? Então eu vou fazer assim, ó, eu vou repetir a f de x aqui, e aí eu vou somar e diminuir a f de p de x. E vou somar e diminuir a f de p de x0. Aqui menos mais, né? Menos a f de p de x0 mais a f de p de x0 menos a f de x0, que é o último cara que está aqui, tá? Então, menos a f de x0. Tá? Bom, e agora eu vou usar a desigualdade triangular em cada pedaço desse aqui, tá? Aqui, aqui e no último pedaço que sobrou. Tá? Então, usando esses 1, 2 e 3 que eu tinha marcado, aí vai ficar assim, ó. F de x menos a f de x0, que eu quero mostrar que fica menor do que epsilon, né? Vai ser menor ou igual. Aqui primeiro eu vou usar a desigualdade triangular, tá? Então, usando a desigualdade triangular, vou separar em cada pedaço que eu tinha falado. Note que eu estou usando agora, eu vou usar essa 1, 2 e 3 aqui nesse pedaço, tá? Então, veja que isso aqui vai ficar menor que epsilon sobre 3, mais epsilon sobre 3, mais epsilon sobre 3, que é igual a epsilon. Tá? Então, se mostrou que dado o epsilon maior do que 0, você sabe que vai existir um P e vai existir um delta lá, né? Se o x estiver próximo do x0, você vai ter que valer essa propriedade aqui. Ou seja, vale cada uma dessas duas, 1, 2 e 3. Lembrando que essa primeira parte, f de x menos f de p, a próxima de x, vem da continuidade uniforme, que vale para todo x. Essa daqui, que a f de x, a fp de x menos a fp de x0, vem da continuidade das FNs, né? Ou seja, que vale para são todas contínuas, inclusive para f de p. Então todas elas são contínuas. E essa última daqui vem da continuidade da convergência uniforme novamente, que é essa mesma expressão, como vale para todo x, vale para x0, né? Tá? Então também isso aqui também fica tão próximo quanto você queira. Tudo bem? E aí provou que, então, se você tem uma sequência de funções tal que todas elas são contínuas, então se a convergência for uniforme, o limite também tem que ser uma função contínua. Tudo bem? Aqui um outro resultado, tá? O resultado que fala que se você tem que as FNs convergem uniformemente para F, e aí se cada FN for contínua, então você vai ter que ou seja, a integral da função limite é igual ao limite das integrais. Tá? Esse teorema aqui a gente pode trocar o f ser contínuo por ser integrável, tá? Eu estou fazendo o caso contínuo porque como eu já sei que
se as FN são contínuas e a convergência uniforme, a F também é contínua. Então, eu já uso direto esse teorema, tá? Mas se tiver esse teorema para integráveis, que existe também, então esse aqui eu posso trocar por função, pelas FN serem só integráveis, não precisa ser contínua, tá? Bom, então a demonstração. Veja que você sabe que a FN converge para F. Então, o que a gente quer provar? A gente quer provar, né? Então, queremos provar que para todo epsilon maior do que zero, existe um n0, né? Tal que, se você tiver n maior que n0, isso vai implicar que essa diferença em módulo fica menor do que epsilon, ou seja, a integral de a até b da f de x menos a integral do a até b das fn de x, tá? Fica menor do que epsilon. Tudo bem? Isso que a gente quer provar. Bom, o que a gente tem? A gente tem que a convergência aqui é uniforme. Então, se a convergência é uniforme, então a gente sabe isso aqui, né? Como Fn converge uniformemente para F, para todo epsilon maior do que zero, existe um n0, né? Tal que, se n for maior que n0, implica que a diferença delas, Fn de x menos a f de x, fica menor do que epsilon, e isso vale para todo x no intervalo, tá? Então isso vale aqui para todo x. Então isso vale para todo x no intervalo AB. Veja que dizer que isso aqui vale, então, como isso aqui vale para todo epsilon, né? E o B menos A são... Bom, aqui eu estou considerando um intervalo que não é um intervalo nulo, né? Então o B é diferente do A. Então eu posso reescrever essa expressão assim, ó. Eu posso falar assim que para todo epsilon maior que zero existe um n0, tal que se n for maior que n0, essa diferença fica menor que não só epsilon, mas também fica menor que se eu dividir por o epsilon por b menos a. Tá? Por quê? Porque esse b menos a vai aparecer lá na frente na hora que for mexer com a integral, tá? Então quer dizer que isso aqui continua sendo verdade para todo x, tá? Tudo bem? Então agora eu vou juntar essas duas coisas, vou juntar isso aqui com a integral. Então a gente vai ter que a integral de a até b da f de x menos a integral de a até b da fn de x, tá? Ou seja, essa integral ela fica menor ou igual, aqui eu estou usando a desigualdade triangular, tá? Que é a integral de a até b da f de x menos fn de x. Tá? Ou seja, eu joguei o módulo para dentro da integral. Isso a gente faz usando a desigualdade triangular. Porque a integral é uma somatória, lembra? Então o módulo entra para dentro. Aí fica menor ou igual. Então agora eu vou usar o fato que a fn converge uniformemente para f. Então isso daqui fica menor que a integral de a até b. Aí eu vou colocar aqui dx só. Fica 1 dx. E essa expressão ela fica menor que epsilon sobre b menos a. É uma constante que eu já tirei para fora da integral. E o valor dessa integral aqui dá exatamente b menos a. Então isso aqui dá epsilon. Tudo bem? Então você mostrou que esse limite fica tão próximo quanto você queira, né? Ou seja, epsilon quanto você queira, a partir de um certo n0. Esse n0 é dado por quem? Pela convergência uniforme das FNs. Então, se a FN converge uniformemente, sabe que isso aqui é verdade. Então, tudo bem? Então veja que esse resultado está falando que você está falando assim que o limite se a convergência é uniforme, né? E se são todas integráveis as funções aqui eu estou colocando contínua, que eu já falei o caso, né? Mas são todas integráveis, então você vai ter que a integral de a até b do limite das FNs é igual ao limite da integral de a até b das FNs. É aquele primeiro caso que eu falei que não dava para fazer. Então você está falando assim, se a convergência é uniforme, isso aqui é verdade. Então aquele primeiro exemplo que eu fiz lá, que era um triângulo, a gente, usando esse resultado, a gente está falando assim, então aquele resultado lá está falando
Aquele exemplo está falando que aquela convergência não é uniforme. Porque as integrais não estão podendo permutar o limite dentro da integral aqui, ó. Esse aqui é um outro teorema, tá? Você tem Fn uma sequência de classe C1, são todas continuamente diferenciáveis, né? No intervalo I. E você tem Fg funções dadas. A F é o limite das Fn's. E a G é o limite das derivadas das Fn's. Tá? O teorema fala assim, ó, se a convergência for uniforme das derivadas, então você vai ter que a derivada da função da função limite aqui vai ser exatamente igual a G. Tá? Ou seja, você está falando assim que você pode permutar a derivada para dentro e para fora do limite nesse caso. Tá? Então você vai ter que a derivada do limite das funções é igual ao limite das derivadas das funções. Só note e fique atento que a convergência, a gente pede a convergência das derivadas. Tá? Tem alguns exemplos aí que no livro do Guidorizi, por exemplo, que ele mostra um exemplo de das Fn's. As Fn's convergem para F ou de maneira uniforme, só que as derivadas não convergem de maneira uniforme. E aí você não pode afirmar isso daqui, tá? Então a convergência uniforme tem que se dar nas derivadas, tá? Eu não vou demonstrar esse teorema, tá? Então podem olhar nos livros lá, tá? Agora mais um exemplo, tá? Esse exemplo aqui é um exemplo de você quer estudar a convergência de funções. Então você sabe que agora a gente tem esses 3 teoremas, que é a respeito da continuidade, da diferenciabilidade e da integrabilidade, tá? Se você sabe que você consegue, se você provar, a gente pode usar esses teoremas para mostrar se converge, por exemplo, se ela não converge, que é esse caso daqui. Quando você toma o limite das Fn's, ou seja, o limite quando n vai para infinito, nesse caso daqui, veja que se você tomar o limite, isso aqui vai ficar assim, né? Vai ficar limite de x ao quadrado, mais 1 sobre n. Eu dividi em cima e embaixo por n. Então isso aqui vai para 0, então quer dizer que isso aqui vai dar 1 sobre x. Então o limite das Fn's, no caso aqui, é 1 sobre x. E essa convergência não é uniforme. Por que ela não é uniforme? Porque as Fn's são contínuas. Que as Fn's são contínuas em x igual a 0. Mas a F não é contínua em x igual a 0. Então, portanto, a F não converge, então não é uniforme a convergência. Tá? Bem, então a gente está usando os resultados agora, então fica mais simples a vida. Tá? Agora eu vou falar sobre séries de funções. Tá? Veja que os resultados que eu fiz para séries para sequências de funções, a gente pode aplicar agora aqui no caso de séries de funções. Porque séries de funções nada mais é que você pegar uma sequência de funções e olhar para as SNs, que é as somas parciais. Eu coloquei aqui três séries importantes, tá? A primeira são as séries de potência, que a gente já viu na aula passada, tá? A gente pode fazer todo o estudo sobre séries de potência, e tem várias aplicações em EDOs, por exemplo. Aí tem outros, como séries de Fourier. As séries de Fourier, elas são muito utilizadas na parte de equações diferenciais parciais, tá? E uma outra que é conhecida também como séries de wavelets, ou ondaletas, tá? E no caso dessa daqui no caso da primeira são somas de potências de x, né, que é somas de potência, séries de potência. As séries de Fourier são somas de senos e cossenos, tá? Você tem senos e cossenos aqui. E nessas wavelets são somas de ondas que decrescem e vão para 0, sabe? Então são soma desse tipo de coisa. Isso aqui tem aplicação também em análise de sinais, tá? Processamento de sinais para parte de quem faz a parte de engenharia elétrica, tá? Tem muita aplicação. Esses aqui só são alguns exemplos, tá? Os resultados que a gente fez para sequências de funções são todos aplicáveis aqui quando você olha para a sequência dada por Sn, que são as somas, tá? Somas parciais. Tá, e finalmente eu vou enunciar o critério chamado critério M de Weierstrass, que é um critério que garante quando que uma série de funções converge, tá? Eu suponho que você tem uma série de funções aqui dado por somatório de FK, e suponho que exista uma série numérica agora, MK, tá? Tal que para todo x pertencente a B e para todo natural, você vai ter que elas ficam majoradas pela MK. Tá? Ou seja, o módulo das Fn's é limitado pela MK. Então, nessas condições, se a série MK convergir, então você vai ter que
a série de funções convergirá uniformemente, tá? Esse critério de M de Weierstrass é utilizado para demonstrar vários resultados da parte de séries de potências, tá? Então, quem quiser estudar a parte de demonstração das séries de potência vai acabar usando muito esse critério de M de Weierstrass aqui, tá? E por fim, eu vou falar desse exemplo, que é onde a gente usa para mostrar que essa série de funções aqui, no caso, converge uniformemente. Então, qual que é a ideia? A ideia é usar o critério M de Weierstrass, tá? Que é o que salva na parte de séries de funções, né? Então, por exemplo, você tem essa série, você sabe que o seno de kx fica menor ou igual, em módulo fica menor ou igual que 1, né? Então, na verdade, você vai ter que essa expressão aqui, veja que embaixo é positivo também, porque x à quarta mais k à quarta, né? Essa expressão vai ficar menor ou igual que k à quarta, veja. Porque o x aqui é uma coisa positiva, então eu estou aumentando, né? Então, se eu tirar, isso aqui vai ficar embaixo, né? Essa expressão fica maior. Tá? Então, e note que então isso equivale, ou seja, isso equivale para todo k, né? E para todo x também, né? Certo? Então, daqui você tira, usando o critério M de Weierstrass, você sabe que a somatória de 1 sobre k à quarta, com k de 1 até infinito, né? Isso aqui converge. Então, isso implica, pelo critério M de Weierstrass, né? Que essa somatória, com k de 1 até infinito, seno de kx sobre x à quarta mais k à quarta, converge, tá? Ela converge uniformemente para a função que é dada pelo limite dela, tá? Eu vou parar a aula por aqui e a gente se vê na próxima, tá bom? Abraço, tchau, tchau.